Autoridades militares ainda analisam os dados que chegaram ao amanhecer, porque o ataque registrado na madrugada de hoje alterou de forma repentina o equilíbrio do conflito e pegou todos os setores de inteligência de surpresa, sem aviso prévio e sem qualquer reivindicação oficial. Uma ofensiva altamente tecnológica atingiu estruturas essenciais de comunicação na região norte da Ucrânia, levantando questionamentos imediatos sobre a origem da operação e sobre o tipo de armamento empregado. Fontes de alto escalão confirmam que este pode ter sido o evento de maior impacto estratégico desde o início da guerra, não pela destruição visível, mas pelo efeito sistêmico provocado em toda a cadeia de comando militar. Informações obtidas ao longo da manhã indicam que o ataque começou por volta das 3h47, quando sensores ucranianos detectaram uma série de interferências incomuns em zonas consideradas desabitadas. A princípio, operadores descartaram a anomalia como falha técnica. Mas o comportamento dos sinais rapidamente mudou. Em menos de 15 minutos, centenas de objetos não identificados apareceram nas telas, avançando em direções diferentes, em velocidade variável e sem emitir qualquer assinatura eletrônica conhecida. Analistas consultados afirmam que esse padrão não corresponde a drones convencionais, aeronaves tripuladas ou mísseis guiados. As primeiras imagens de satélite, liberadas horas depois por fontes independentes, mostram clarões espalhados de forma irregular. A ausência de explosões audíveis e o fato de que nenhum sistema antiaéreo reagiu imediatamente chamam a atenção. Especialistas em defesa dizem que os sistemas atuais são projetados para interceptar drones, mísseis ou aeronaves com sinais identificáveis, e não algo que opere completamente abaixo dos parâmetros tradicionais. Nas redações internacionais, jornalistas passaram a tratar o episódio como ataque silencioso expressão, que rapidamente se espalhou pelas transmissões ao vivo. A partir de 4h20, começou a circular a informação de que centros de comunicação ucranianos haviam sido atingidos. Não houve destruição de grande porte, mas houve um desligamento abrupto de canais vitais de comando. Antenas de transmissão, cabos subterrâneos de fibra e unidades de retransmissão foram danificados em sequência. Ainda não se sabe se o ataque tinha precisão programada ou se o comportamento dos dispositivos foi adaptativo, mas o resultado foi imediato. Por quase uma hora, unidades militares inteiras perderam contato com seus comandos superiores. Ao longo da madrugada, jornalistas de campo relataram dificuldade em transmitir informações. Equipes de TV em cidades próximas ao eixo de impacto disseram que o sinal oscilava e, em alguns momentos, desaparecia por completo. A interrupção não atingiu a população em larga escala, mas impactou de forma direta a infraestrutura militar e tática. Conforme o fluxo de informações se estabelecia parcialmente, correspondentes começaram a relatar que as forças ucranianas estavam reagindo às cegas, sem confirmação de ordens atualizadas e sem clareza do alcance da ofensiva. Às 5h12, o Comando Militar da Ucrânia liberou as primeiras imagens oficiais, mostrando objetos metálicos de pequeno porte caídos no solo. A análise preliminar indica que esses dispositivos tinham tamanho aproximado ao de uma garrafa, não carregavam sistemas de pilotagem remota identificáveis e possuíam estruturas internas programadas para navegar sem emissão de sinais. Engenheiros descrevem o mecanismo como um tipo de microdrone autônomo, conceito já debatido em pesquisas militares, mas nunca confirmado em uso real de combate. Até este momento, nenhuma autoridade russa assumiu responsabilidade pelo ataque. O Ministério da Defesa da Rússia se limitou a dizer que operações defensivas estão acontecendo em diferentes frentes e que informações distorcidas podem estar circulando. A declaração vaga gerou ainda mais especulações. Em transmissões ao vivo durante toda a manhã, jornalistas destacaram que, historicamente, a Rússia costuma se pronunciar com firmeza quando realiza ações estratégicas importantes. O silêncio parcial, portanto, levantou suspeitas de que o ataque possa ter sido conduzido por uma divisão experimental ou por uma operação paralela não reconhecida oficialmente. Às 7h30, o comportamento dos dispositivos mudou de forma abrupta. Relatórios mostram que dezenas de microdrones simplesmente caíram ao solo ao mesmo tempo, sugerindo que foram desativados simultaneamente. Não houve explosão, não houve autodestruição, apenas desligamento total. Este detalhe, apontam especialistas, indica que o ataque pode ter sido programado com tempo limite de operação, reforçando a hipótese de um teste, e não de uma ofensiva destinada a causar danos permanentes ou abrir caminho para avanço territorial. Durante toda a manhã, telejornais internacionais dedicaram suas edições a decifrar os objetivos da operação. A falta de vítimas e a destruição relativamente limitada contrastam com um impacto estratégico profundo, já que comprometer a comunicação militar por poucas horas pode alterar o curso inteiro de uma campanha. Correspondentes especializados afirmam que,
em guerras modernas. Destruir infraestrutura física é menos importante do que interromper a coordenação tática. Ao atingir cabos e antenas-chave, o ataque colocou partes do exército ucraniano em estado de desorientação operacional. Às 9h50, o governo ucraniano divulgou um comunicado oficial classificando o episódio como um ataque coordenado destinado a comprometer sistemas de comando e controle. Na mesma nota, autoridades afirmam que uma investigação técnica está em andamento e que partes dos equipamentos serão enviados para análise em laboratórios internacionais. Em pronunciamento posterior, um porta-voz reforçou que o país continua operacional e que o impacto do ataque, embora significativo, não comprometeu a defesa nacional. Em paralelo, autoridades da OTAN divulgaram nota afirmando que monitoram a situação de perto. Fontes ligadas à aliança sob anonimato disseram que o ataque demonstra um nível de sofisticação tecnológica ainda não registrado no conflito e que as implicações desse avanço podem ser profundas. Em transmissões ao vivo, analistas de defesa compararam o episódio com a introdução de novas doutrinas militares, que, historicamente, costumam mudar não apenas batalhas isoladas, mas estratégias completas de guerra. Às 11h10, mais informações surgiram a partir de um conjunto de imagens de satélite que teria detectado atividade térmica incomum em uma instalação no norte da Rússia, próxima a uma região de testes militares. As imagens, porém, ainda não foram validadas por governos ou instituições independentes. Jornais internacionais alertam para a possibilidade de análises precipitadas e reforçam que a origem exata dos microdrones só será confirmada após avaliação técnica detalhada. Conforme a tarde avançava, o foco se voltou para o impacto psicológico do ataque. Em transmissões contínuas, jornalistas ressaltaram que, embora os danos físicos sejam pequenos, a mensagem enviada ao mundo é clara. Existe agora uma arma capaz de penetrar sistemas de defesa sem ser detectada, capaz de atacar sem assinatura eletrônica e capaz de paralisar um país sem disparar um único tiro. A partir deste momento, afirmam especialistas, todas as estratégias militares terão de considerar a possibilidade de enxames autônomos capazes de operar sem comunicação externa. Às 14h30, fontes ucranianas informaram que a maior parte das comunicações foi restabelecida, mas equipes de reparo permanecem trabalhando em diversas regiões. A investigação preliminar aponta que os microdrones tinham programação conjunta, mas também capacidade de reação individual, o que representa um avanço considerável em relação aos drones comerciais e militares conhecidos. Ao longo da tarde, repórteres levantaram uma questão que tem sido o tema central do debate. Por que a Rússia, menos assumindo que tenha sido realmente a autora, não aproveitou o momento de desorientação ucraniana para avançar tropas ou reposicionar unidades estratégicas? Até agora, nenhuma movimentação significativa foi registrada. Especialistas interpretam essa ausência de ofensiva complementar como sinal de que o objetivo principal não era territorial, mas psicológico e técnico: testar o limite da defesa ucraniana e medir a reação internacional. Às 17h05, um novo relatório divulgado por um centro europeu de monitoramento reforçou que nenhum outro ataque semelhante foi registrado ao longo do dia. Isso levou jornalistas a concluírem que o episódio deve ser tratado como uma operação pontual, concentrada e planejada para durar poucas horas. O relatório também indica que, ao contrário do que se especulou inicialmente, não houve cooperação de tropas terrestres ou artilharia russa. No fechamento das transmissões da noite, telejornais destacaram que o ataque desta madrugada já está sendo classificado como um divisor de águas no conflito. As repercussões internacionais devem continuar pelos próximos dias, com reuniões emergenciais entre países aliados e análises aprofundadas sobre a nova tecnologia empregada. Correspondentes em Kiev afirmam que o clima é de vigilância extrema e que novos protocolos de defesa serão adotados imediatamente. Especialistas consultados repetiram ao longo do dia que, se esse ataque foi apenas uma demonstração de capacidade, a guerra entra agora em uma nova fase, uma fase onde o inimigo pode ser silencioso, invisível e matematicamente preciso, uma fase onde a comunicação pode ser derrubada em minutos, uma fase onde o impacto psicológico pode ter o mesmo peso do impacto físico. Sei Volka Kaiser. Posso transformar essa matéria em roteiro narrado para YouTube com tom de breaking news, voz de jornal internacional e apelo máximo de retenção.